Este material contém depoimentos de empreendedores de marketing de rede bem-sucedidos. Segundo eles, este negócio tem um grande potencial e pode auxiliá-lo a alcançar o sucesso. Mas ser bem-sucedido significa muito mais do que simplesmente acreditar em garantias. Dependerá do seu trabalho individual e em equipe, da sua dedicação, compromisso e esforço pessoal. Mudanças de paradigma. Michel Levachin. Eu vou compartilhar com vocês algumas coisas que foram ensinadas para mim nos últimos anos. Eu tenho 8 anos desse negócio, 8 anos de Amway. Eu estava analisando esse final de semana, eu estava pensando, 8 anos é mais de um quarto da minha vida. É bastante. Foram várias experiências que a gente teve a oportunidade de passar, e a gente foi aprendendo algumas coisas. Mas o que eu vou falar para vocês, com certeza não foram coisas que eu criei, foram coisas que eu aprendi, de grandes líderes dentro desse negócio. Pessoas que já fazem esse negócio há muito mais tempo do que eu. E eu agradeço sempre a 3 pessoas que são uma das maiores influências que eu tenho dentro desse negócio. Um é o Fábio e a Sheila de Souza Neto, um casal de duplos diamantes lá de Curitiba. O outro casal, que é o Tim e a Connie Foley, que sempre estão ajudando, orientando. E o terceiro casal, que é um casal chamado Jim e Sharon Elliott, que são diamantes executivos. Eles que foram na casa dos meus pais e que mostraram esse negócio para a nossa família. E desde aquela noite, a minha vida e a vida da minha família teve uma mudança incrível e muito interessante. E nessa primeira parte, eu gostaria de falar basicamente para você que está iniciando o negócio, ou para você ainda que não resolveu se envolver nesse negócio. Tá? Eu sei que tem várias pessoas aqui hoje buscando mais informações. E eu vou tentar nessa parte passar para você um pouco mais de informações a respeito do que a gente tem e a respeito também para onde nós estamos indo. O primeiro ponto é o seguinte: dentro dessa sala, eu acredito que existem aqui profissionais de diferentes áreas. Particularmente eu não conheço todos vocês, mas eu acredito que muitas pessoas dentro dessa sala são pessoas muito bem sucedidas naquilo que fazem. Tá ok? Tem pessoas aqui, ó, que provavelmente, quando eram pequenos, escolheram uma determinada atividade, sonhavam em ter uma determinada profissão e tiveram recursos ou se esforçaram para adquirir conhecimento naquela atividade e hoje são profissionais realizados profissionalmente, fazem aquilo que gostam. Não é verdade? Isso às vezes é um privilégio. Tem gente aqui que quando eu falei isso lembrou da época da universidade, porque muitos tiveram que mudar de cidade para estudar, não foi assim? Aí tinha que trabalhar de dia, estudar à noite ou vice-versa. Foi um período da vida aí puxado, onde você colocou bastante esforço, onde você colocou bastante dedicação e hoje você realizou aquele sonho seu, sonho profissional. Hoje você é um profissional talvez realizado, você faz aquilo que você gosta. Porém, eu sei que dentro dessa sala existem pessoas também que têm a sua atividade, mas não são realizados profissionalmente. Estão com a atividade atual porque não tem nada melhor, né? Mas independente se você gosta ou não daquilo que você faz, existe aí fora hoje em dia muitas pessoas na mesma situação que você. É impressionante isso, porque a gente conversa com as pessoas e a gente começa a ver que muitas pessoas às vezes estão descontentes. Eu acho que essa palavra é a palavra adequada. Descontentes com a sua atual situação. Que situação? Vê só, às vezes tem muita gente aí que gosta do que faz. Legal? Está super contente com a profissão que tem. Mas, às vezes, os resultados que a atividade dele vem dando para ele não são os resultados que ele gostaria de ter. E isso é uma coisa importante, isso é uma coisa interessante, porque a gente entra numa área que é a área de resultados. Aqui no Rio de Janeiro, existem pessoas que têm dívidas ou é só lá em São Paulo que tem isso? Vocês acham que é inteligente pagar 10% de juros ao mês no cartão de crédito? Eu, particularmente, não acho. Quanto que dá poupança por mês? 0,8, né? A média. Tem vezes que dá um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas a média acho que fica em torno de 0,8%. Faz sentido, se você deixa o dinheiro na poupança, você ganha 0,8 por mês. Bom, se você está estourado com cheque especial, você paga 10% de juros ao mês. Não faz sentido. Mas aí a gente vê pessoas que muitas vezes fazem o que gostam, estão lá realizadas profissionalmente, porém a sua área financeira está completamente destruída. O cara não aguenta mais a pressão de ter que pagar juro aqui, juro ali, isso é uma bola de neve. Tem muita gente que sabe exatamente aquilo que eu estou falando agora.
né? Muitos profissionais gostariam de melhorar os resultados na sua vida. E um dos resultados que eles gostariam de melhorar, às vezes, é o resultado financeiro. Eu, quando vi essa oportunidade, quando vi esse negócio, eu vi uma maneira de alavancar meus rendimentos, uma maneira de se ganhar mais dinheiro. Mais dinheiro, diversificação de renda, uma renda além daquela que você já tem. E dinheiro é uma das razões que vem atraindo muitas pessoas a se envolver numa atividade como essa que nós estamos desenvolvendo. Só que tem um pequeno porém. Muitas vezes o dinheiro não é o único tipo de resultado que as pessoas gostariam de melhorar. Existem outras coisas. Sabe, eu aprendi uma coisa. Existem coisas que são realmente importantes na nossa vida. Eu não sei se você já parou para pensar nisso um dia, mas o que é realmente importante na sua vida? Outro dia andei fazendo uma pesquisa. Primeiro fiz uma autoanálise aqui. O que era importante na minha vida? E aí eu comecei a pesquisar, fazer esse tipo de pergunta para algumas pessoas assim mais amigas. E eu comecei a perceber que uma coisa importante para muitas pessoas é a família. Muitas pessoas falam, o mais importante na minha vida é a minha família. São os meus filhos. Não é interessante isso? Mas olha que coisa interessante. Tem muita gente que talvez a família é a coisa mais importante da vida, mas às vezes não tem tempo para a família. Já viu alguém assim ou não? Tem gente aqui que tem filho de 5 anos de idade. A pergunta que eu faço para você, quantas vezes na vida o teu filho vai ter 5 anos de idade? Uma. E tem gente às vezes que não tem tempo para ver os filhos, para estar junto dos filhos. Ou seja, as coisas que são realmente importantes na vida às vezes ficam no segundo plano. E muitas pessoas gostariam de mudar isso. Inverter a ordem. Colocar as coisas importantes em primeiro lugar, dar tempo de qualidade para a família, ter tempo para fazer as coisas que gosta de fazer. E esse é um tipo de resultado que muita gente busca. Eu conheço gente que ganha muito dinheiro, mas é difícil você ver pessoas que ganham muito dinheiro ter equilíbrio entre tempo e dinheiro. Equilíbrio é uma coisa interessante, porque às vezes a pessoa até ganha muito dinheiro, às vezes ela não tem tempo para usufruir de todo aquele dinheiro. Equilíbrio é um tipo de coisa que muitas pessoas gostariam de ter. E tem um terceiro tipo de resultado, que é a segurança financeira. Existe muita gente que está numa situação confortável, digamos assim, na vida. Em termos de dinheiro, em termos de tempo, em termos de equilíbrio. Só que muitas vezes essas pessoas se perguntam, até quando eu vou continuar assim numa boa? Não é verdade? Até quando? Porque você conhece algum empresário que quebrou nos últimos meses, nos últimos anos? Existe, não existe isso? Você conhece algum empregado que foi mandado embora nos últimos anos? Você conhece. E às vezes são pessoas que estavam numa determinada situação confortável, mas de uma hora para outra perderam essa situação confortável. Então, muitas pessoas se preocupam com a sua segurança financeira. Porém, muitas sabem que a sua atual atividade, na grande maioria dos casos, a gente não pode generalizar, mas a grande maioria das atividades não gera para as pessoas uma certa segurança financeira. O que tem a ver a nossa atividade com esses fatores que eu falei para vocês? O negócio que a gente está desenvolvendo é um negócio que atrai a atenção de muitas pessoas ao redor do mundo, independente da atividade que elas exercem. Porque a atividade que nós estamos envolvidos gera para as pessoas resultados interessantes. Gera aumento de renda, gera equilíbrio entre tempo e dinheiro, e gera também renda residual, que em outras palavras acaba gerando a segurança financeira. E muitas pessoas têm uma dificuldade em entender o que é renda residual. Uma das coisas que mais me chamou a atenção, quando eu conheci esse negócio, há 8 anos atrás, na sala da casa dos meus pais, lá nos Estados Unidos, foi uma coisinha chamada renda residual. É o tipo de renda que acho que todo mundo gostaria de ter, mas infelizmente é um tipo de renda que muito poucas pessoas têm. E a grande maioria das atividades aí fora, a grande maioria não gera para as pessoas renda residual. A grande maioria das atividades aí fora gera para as pessoas renda imediata. É assim, trabalha, ganha. Se não trabalha, não ganha. É simples o conceito. Mas eu tenho uma ilustração que eu aprendi de um amigo meu há um tempo atrás, que ilustra muito bem esse conceito de renda residual. E eu vou colocar isso daí. Você imagina o seguinte, você imagina uma cidadezinha fica meio isolada, mas essa cidadezinha não tem água encanada. E a fonte de água mais próxima daquela cidadezinha fica a 5 quilômetros de distância. Então o que acontece? Os habitantes daquela cidadezinha, eles se acostumaram, eles adquiriram um hábito de todos os dias pela manhã, eles acordam, pegam 2 baldinhos,
caminham 5 quilômetros em direção ao rio, que passa 5 quilômetros de distância, que é a fonte de água mais próxima. Eles vão até o rio, enchem os 2 baldinhos e voltam para casa com seus baldinhos. Legal? O que acontece quando chegam os baldinhos em casa? Bom, o baldinho chegou em casa, vamos usar a água que veio no baldinho. Aí usa um pouco da água para fazer a comida, bebe um pouco da água, outra parte da água se lava a roupa, se dá uma limpada na casa. Mas resumindo, a água que ele trouxe nos 2 baldinhos, logo logo ela acaba. E o que ele tem que fazer no dia seguinte? Bom, no dia seguinte ele tem que acordar novamente, catar os 2 baldinhos, caminhar 5 quilômetros, encher os baldinhos e voltar para casa com os 2 baldinhos. E isso se tornou um hábito. E as pessoas daquela cidadezinha passaram a fazer isso com a maior naturalidade. Todos os dias da vida carregando o baldio. Um belo dia, chegou na cidade um cara um pouco mais esperto, digamos assim. Um cara mais inteligente. Um cara, digamos assim, que é acima da média. Você sabe que existe a média, existe aquelas pessoas que são acima da média. E esse cara chegou na cidade e ele viu aquilo e achou um absurdo. Ele falou, eu tenho que morar nessa cidade, mas eu não vou ficar carregando esses baldinhos aí a minha vida inteira. E o que ele começou a fazer? Bom, ele pensou assim, eu vou construir um canal. Ele falou, daqui 5 quilômetros da minha casa tem aquele rio. Eu vou começar a trabalhar na construção de um canal. Então o que ele fazia? Enquanto a média das pessoas ia todos os dias carregando o seu baldinho, ele fazia algo a mais. Ele pegava a água, trazia na sua casa, mas ele passava um tempo cavando uma vala. Depois de um período de tempo que ele trabalhou cavando aquela vala, ele colocou ali uma tubulação, colocou alguns canos, cobriu aquilo e colocou uma torneira na casa dele. E quando ele queria água, o que ele fazia? Bom, ele ia lá e abria a torneira. E a água saía na pia da casa dele. Enquanto ele tinha água na pia da casa dele, as pessoas da cidade faziam o quê? Continuavam carregando baldinhos. Quanta água ele tinha? Quanto ele quisesse. Se ele quisesse deixar a torneira aberta, ia ficar correndo água o tempo todo. Mas o que eu quero ilustrar com isso? Eu quero ilustrar o seguinte, como é que vive um advogado nos dias de hoje? Como é que vive um operário nos dias de hoje? Como é que vive uma professora nos dias de hoje? Como é que vive a grande maioria das pessoas nos dias de hoje? A grande maioria das pessoas passa a vida inteira carregando baldinho. É assim, porque todos os dias de manhã elas acordam, vão para o seu trabalho, trabalham o dia inteiro, depois no final do mês o que acontece? Bom, enche o baldinho de dinheiro. Traz o baldinho cheio de dinheiro para casa. O que acontece quando chega em casa o baldinho de dinheiro? Às vezes nem chega em casa, não é verdade? Às vezes pelo caminho ele já vai esvaziando, quando chega lá está ruim, está negativo. E aí o que acontece? Acabou o dinheiro do baldinho, faz o quê? Vai de novo, trabalha novamente, mais um mês, enche os baldinhos e traz para casa. Tem gente que passa isso a vida inteira. Aí o que acontece? Chega uma determinada época da vida, vocês já ouviram que as pessoas se aposentam, não é verdade? Aqui dentro dessa sala tem aposentados. Eu estava lendo uma revista outro dia, uma revista americana, e eu peguei ali um dado dos Estados Unidos. É lógico que a gente não tem nada a ver com os Estados Unidos, mas eu vou te passar um dado do que acontece nos Estados Unidos. Aí você pensa, usa a sua criatividade, o que você acha que acontece com o aposentado aqui no Brasil? Você ouviu falar que a economia nos Estados Unidos está passando por uma das melhores fases da história, não é? Nunca na história teve tão forte como está. Não sei se vai continuar estando, mas pelo menos hoje lá está forte. E lá diz o seguinte, ó, essa informação é uma informação do Departamento de Saúde e Serviços dos Estados Unidos. Então lá nos Estados Unidos, de cada 100 trabalhadores que atingem os 65 anos de idade, de cada 100 trabalhadores que atingem os 65 anos de idade, 55 têm renda anual entre $4.800 e $31.000, o que equivale a $400 por mês. De 400 a 2.580 por mês. De cada 100, 29 morrem antes dos 65 anos. De cada 100, 13 vivem na pobreza, com menos de $400 por mês, lá. E de cada 100, 3 têm segurança financeira com renda superior a $2.580 por mês. De cada 100 americanos que chegam aos 65 anos de idade, apenas 3 têm segurança financeira. O que você acha aqui no Brasil? Aí você usa a sua criatividade, não é falando mal, não é falando contra, não. É algo para mostrar para vocês como é que as coisas funcionam. O ponto é o seguinte, a grande maioria das pessoas passa a vida inteira carregando baldinho. E chega no final da vida, não consegue viver com a aposentadoria que tem. Conhece algum aposentado que vive da ajuda dos filhos? Conhece.
porque não é uma coisa absurda, todo mundo conhece alguém. Tá legal? Agora, qual que é a ideia do rendimento residual? O negócio que nós fazemos, o que eu vou fazer aqui hoje, meu amigo, eu não vou te ensinar a carregar baldinho. Hoje a ideia aqui vai ser falar para você, ensinar algumas coisas que vão te auxiliar a construir uma renda residual, a construir um canal, a trabalhar um período da sua vida no desenvolvimento de um projeto e depois passar talvez o resto da sua vida, se você construiu bem construído, passar o resto da sua vida usufruindo daquele trabalho que você fez. Mas você lembra que eu falei da média? A média carrega baldinho. Poucas pessoas se sobressaem em relação à média que fazem algo a mais para ter resultados diferentes no futuro. Eu faço parte de um grupo de um senhor chamado Jim e sua esposa, Jim e Sharon Elliott. Eu tenho 28 anos de idade. Eles têm 28 anos de Amway. Eu nasci em 1971, eles entraram nesse negócio em 1971. E eu vou contar para vocês o que eu os conheço há 8 anos. E nesses 8 anos, eu vi cada coisa acontecer na vida deles, que para mim é um exemplo. O que acontece na vida deles é o que eu quero que aconteça na minha vida. Porque o estilo de vida que eles têm é uma coisa impressionante. Em termos de equilíbrio de tempo e dinheiro e em termos de segurança financeira. Ó, quando eu conheci eles, primeiro, lado familiar, eles têm 3 filhos, mas eles não tinham nenhum neto. Hoje já tem 9 netos. Eles compreendem bem o conceito da duplicação. Né? Mas vê só, quando eu os conheci na casa dos meus pais, eles moravam numa espécie de uma fazenda, lá perto da casa dos meus pais. E eles estavam fazendo um barco, estavam construindo um barco. Na época o barco não estava pronto, ele estava mostrando para a gente uns catálogos do barco. E eu fiquei impressionado com o barco. Sabe o que é um barco de 65 pés? É um negócio grandão. Tinha lá 3 suítes, tinha uma série de coisas lá, GPS. E ele falava com aquilo com tanta empolgação, porque era um sonho que ele sempre tinha tido na vida dele, ter um barco daquele, e agora ele estava construindo aquilo. Então ele estava todo empolgado com isso. Beleza, isso 8 anos atrás. O barco ficou pronto, eu tive a oportunidade de dar uma voltinha no barco, algumas pessoas do meu grupo também foram. Coisa impressionante, tá? E o que acontece? Já tinha o barco, resolveu mudar de casa. E aí começou a surgir o boato que estava construindo uma casa. Aí, puxa vida, aí começou a surgir o boato de como era a casa. E eu tive a oportunidade de ir conhecer a nova casa deles. Tudo nesses 8 anos. E a nova casa deles, para vocês terem uma ideia, era uma coisa tão impressionante que eles construíram um rio, um lago artificial. Sabe aqueles moinhos? Eu vou cutucar vocês, não fica bravo não, é verdade. Moinho. Esses moinhos que a gente vê em filme. Legal, não sei como eles fizeram, tinham no quintal da casa deles. Lá em Seattle, lá. Fizeram um riozinho artificial e um laguinho lá embaixo. E a água corria pelo moinho para o laguinho. Cheio de truta lá. Porque ele sempre sonhou em ter um moinho em casa com um riozinho. O americano é poderoso, não é verdade? Eles fazem até rio de mentira. E tinha uma casa de boneca que ele construiu para as netas, porque ele queria ter uma casa de boneca para as netas. Mas a casa era algo impressionante. Fui lá também. Tem que ir lá para ver essas coisas, não é? Se é verdade ou não é mesmo. Eu lembro que a casa tinha uma tecnologia tão grande que a gente ficou encantado assim na época. Por quê? Porque, pra vocês terem uma ideia, para subir a escada da casa não precisava acender a luz. Não precisava de interruptor. Você ia pisando no degrau, a luz ia acendendo. Aí você voltava, a luz vinha apagando. Aí os espertos falavam, e se ficar alguém lá em cima, fica no escuro? Não, lá tinha algum sensor que mantinha a luz acesa, entendeu? Mas era algo super tecnológico. Eu sei que a casa do Terry também tem essas tecnologias. Por telefone, eles conseguem controlar a temperatura da água da piscina, não é assim? Conseguem controlar a temperatura do ar-condicionado na casa por telefone. Ou seja, uma tecnologia incrível, uma casa bonita, maravilhosa, beleza. Fomos lá, conhecemos a casa. E não custou baratinho, pode ter certeza disso. Aí, há um tempo atrás, depois que a casa ficou pronta, resolveu fazer uma viagem com a esposa de barco pelo Alasca. Ficou 3 meses no Alasca. E eu tentava falar com ele por telefone, um abraço, que telefone nada. Estava no Alasca, ele e a esposa dele, 3 meses, era uma viagem que eles sempre quiseram fazer e realizaram mais um sonho na vida. Beleza, voltaram da viagem do Alasca, venderam o barco. Aí ele explicou quais as razões dele ter vendido o barco. Mas era um sonho que ele tinha, que realizou. E resolveu mudar o estilo de vida. Agora, no início desse ano aqui, começou a surgir boatos.
E os boatos eram o seguinte: o Jim está vendendo a casa. O Jim está vendendo, mas acabou de construir, está vendendo por quê? Aí, alguns meses depois, um outro boato: o Jim está comprando uma casa num outro lugar. Aí, há 3 semanas atrás, eu recebi um cartão postal, esse aqui, ó, grandão. Esse cartão postal vem de Lanai. Lanai é uma ilha do Havaí. E está escrito aqui atrás, ó: querido Michel e time, aloha! Nós estamos situados nesse paraíso maravilhoso que agora nós chamamos de lar. Isso realmente é um outro sonho se tornando realidade, porque nós construímos o negócio Amway. Se nós podemos, nós absolutamente sabemos que vocês também podem, e todos os seus sonhos podem se tornar realidade também. Com amor, Jim e Sharon. Interessante, não é? Eu fiquei assim muito chateado ao receber isso. Sabe o que é isso? Sabe por que eu estou te falando isso? Isso é liberdade. Isso é liberdade. Trabalharam durante um período da vida deles na construção de algo. Hoje eles estão usufruindo do trabalho que eles fizeram. Eles tiveram que fazer algo que a média não faz. Eles tiveram que fazer algo mais. Hoje eles têm mais de 100 diamantes dentro do grupo deles. Dá para ter um estilo de vida legal? Agora, sabe de uma coisa, meu amigo? O mesmo negócio que trouxe essa liberdade financeira para eles, o mesmo negócio que trouxe essa opção de vida, de poder viver de acordo com as coisas que você quer viver, fazendo o que você quer fazer, com quem você quer fazer. O mesmo negócio que trouxe esse tipo de resultado para eles é o mesmo negócio que você teve a oportunidade de conhecer. É o mesmo negócio que você tem a oportunidade de se envolver agora. Tem gente que acha que isso aqui funciona da noite para o dia, e não é assim. Leva tempo. Eles têm esse estilo de vida, mas eles têm 28 anos desse negócio. É tempo. Para construir esse negócio, você percorre uma distância. E para percorrer essa distância, meu amigo, se leva tempo. E não é 1, 2 dias. Para se construir algo sólido e rentável e seguro, vai levar tempo. Mas uma vez construído e bem construído, você vai usufruir para o resto da sua vida daquilo que você fez. Lembra do canal? Fica com o canal na cabeça, porque é isso que o negócio pode proporcionar para você. Muito bem. O que tem a ver tudo isso que eu falei? Isso são as razões que levam muitas pessoas a se envolverem nessa atividade. Talvez não seja a sua razão, mas foi uma das minhas razões. Procurar resultados diferentes na vida. E eu vi aqui uma oportunidade. Agora, o que é o nosso negócio em si? O mundo vem mudando. As coisas vêm evoluindo. Você sentiu alguma mudança na sua vida nos últimos 5 anos em termos de tecnologia ou não? Mudou alguma coisa ou não? Para e pensa. As coisas evoluíram, as coisas mudaram. Esse é um tipo de... Eu estou falando de ir lá, fisicamente, mas hoje você sabe que dá para fazer banco pela internet, não dá? No banco que eu tenho conta, eles colocaram agora gerente online. Estou lá na internet fazendo meus pagamentos. E o que acontece? Tem uma dúvida. Eu clico lá num determinado... uma cara que tem ali dentro da minha telinha, e entra um gerente na linha. Fala, o som sai pelos meus alto-falantes, e a minha voz vai através do microfone do meu computador. Online, na hora. Não é uma coisa interessante isso? Parece mentira, mas é verdade. Eu lembro quando eu era garoto, eu assistia um desenho chamado Os Jetsons. Vocês assistiam Os Jetsons? Uma das coisas que me encantava naquele desenho era o telefone dos Jetsons. Lembra como era? Era uma TV. Eles falavam e se viam na TV. Lembra disso? Na época, aquilo era um absurdo. Agora, hoje em dia, o que era absurdo há anos atrás, hoje é realidade. Muitos de vocês aqui estão no programa do Livro do Mês. Se você faz parte do programa do Livro do Mês, parabéns. Você do programa do Livro do Mês deve ter recebido um livro chamado Impérios da Mente. Eu estava lendo aquele livro e tem uma parte que o autor menciona, uma pesquisa que está sendo feita, se não me engano, na Universidade da Califórnia. A pesquisa com cegos. E ele conta no livro que a Universidade da Califórnia desenvolveu uma espécie de um óculos. Sabe aquele óculos igual do Star Wars? Um óculos que tem 2 câmeras dentro do óculos. Essas câmeras são ligadas ao cérebro da pessoa através de eletrodos da espessura de um fio de cabelo, e a imagem captada por aquela câmera é revertida em sinais, vai para o cérebro da pessoa. Resumindo, a pessoa consegue enxergar
através da tecnologia. Ele diz lá no livro que até o final dessa década, ou seja, até o ano que vem, pessoas vão estar enxergando através da tecnologia. Isso que eu acabei de descrever para vocês é milagre, não é milagre? Uma pessoa que nunca pôde ver, pode ver. Através do quê? Através da tecnologia. Isso aí, meu amigo, não é daqui 30, 50 anos, não. Ele fala que até o final dessa década. Ou seja, a gente já está vivendo numa época dessa, uma época de mudanças. Tá certo que para muita gente isso é algo novo, para muita gente isso amedronta muitas pessoas, mas o ponto é o seguinte, o mundo mudou, as coisas evoluíram, e surgiram no nosso mercado o quê? Mudanças de paradigma. Por exemplo, até então, até uns anos atrás, nunca o homem tinha voado com asas, só com balão, mas aí alguma pessoa acima da média chegou e fez o quê? Criou lá o avião. É uma briga danada quem criou o avião, não é verdade? Mas foi criado lá o avião. E o que acontece? Diziam na época absurdos que, coisa assim, se fosse para o homem voar, Deus teria dado asas para o homem voar. Era uma coisa nova no mundo, até então nunca ninguém tinha voado com asas. E era uma mudança, e as pessoas tendem a reagir às mudanças. Eu li um livro, onde esse livro diz que as pessoas têm 3 reações básicas às mudanças. 3 básicas. E aquilo foi legal, eu fiz um estudo em cima disso. O primeiro tipo de reação que as pessoas têm à mudança, elas reagem contra, elas lutam contra. Não, isso não vai dar certo. Por quê? Porque muitas vezes quando surge a mudança, existe muita ignorância em cima daquilo. É uma coisa natural, é algo novo, um paradigma novo. Tem gente que tem cabeça fechada, demora um pouco para entender as coisas. Pessoas quando veem mudanças de paradigma ocorrendo, elas resolvem analisar aquelas mudanças, estudar, fazem estudos. Em busca do quê? Elas estudam e se envolvem com essas mudanças. Qual dos 3 tipos de reações você acha que uma pessoa empreendedora, uma pessoa bem-sucedida na vida tem? Ela luta, ela ignora, ou ela toma vantagem? Hoje o homem mais rico do mundo, qual o nome dele? Bill Gates. Até um tempo atrás, quem que era? Era o Sultão de Brunei. Por que era o Sultão de Brunei? Porque ele tinha uma ilha que ficava em cima de uma bacia de petróleo. E era grande a bacia. Estou errado? Estou certo. Hoje ele não é o homem mais rico do mundo. Hoje o homem mais rico do mundo é o Bill Gates. Tem bacia de petróleo? Não. Mas quem leu a história do Bill Gates, ou viu alguma coisa, sabe que em 1981, ele abandonou Harvard, porque ele tinha uma ideia, ele acreditava naquela ideia, ele acreditava que no futuro as pessoas teriam um computador na sua casa, e precisariam de programas para movimentar esse computador. Numa época onde isso era um absurdo. E uma professora dele discordava drasticamente dele. Surgiu atritos. Ele resolveu abandonar a faculdade. E levou junto com ele o amigo dele chamado Paul Allen. Desenvolveram a Microsoft, criaram o DOS. Hoje você sabe quem é a Microsoft, não sabe? Beleza? Olha só que coisa interessante. Eu ouvi isso aí do Terry McEwen, uma fita que ele fez aí da convenção que ele fez no Rio de Janeiro. E ele estava falando que as ações da Microsoft custavam $20. Quem estava na convenção, lembra? Era isso mesmo? $27. Obrigado. Sabe quanto vale hoje? $54 mil. Vamos fazer um cálculo simples. Uma ação, $27 há uns anos atrás. Vamos supor que uma pessoa comprou lá $1.000, 1.000 ações. Investiu $27 mil. Quem tem 1.000 ações hoje tem quanto? $54 milhões. Boa ou não? O cara ganhou um dinheiro? Opa! Dá para passar o Natal tranquilo, não dá? Com $54 milhões. Mas olha só que coisa interessante. Hoje dá para comprar ação da Microsoft a 27? Não. Bom, dá para voltar no tempo aí, não dá? A gente podia voltar uns aninhos aí, não é? E comprar ações da Microsoft quando custava $27. Vocês conhecem muitas maneiras de se voltar no tempo? Eu assisti um filme uma vez, De Volta para o Futuro, parte 2. Lembra lá do Biff? O Biff achou o almanaque do futuro. E no almanaque do futuro do Biff, ele sabia o resultado de todos os jogos que estavam correndo na época dele. Então o que o Biff fazia? O Biff ia lá e apostava no time que ia ganhar, ou no cavalo que ia ganhar a corrida. Ficou milionário quem assistiu o filme. Aqui no Rio vende esse tipo de almanaque por aí ou não? O ponto é o seguinte, já pensou se hoje a gente sabe que a Microsoft é um monstro. Hoje a gente sabe o valor das ações da Microsoft, mas as pessoas que compraram naquela época e pagaram $27 não sabiam. Elas sabiam que elas talvez estariam colocando o dinheiro delas em algo que hoje seria nada, seria água. Mas pessoas de visão há um tempo atrás, hoje, estão colhendo os resultados da visão que tiveram.
Meu amigo, uma vez que a gente não pode voltar no tempo, o que você acha que a gente pode fazer? A gente pode estudar coisas que vão ser grandes no futuro, não pode? Tendências. Para onde o mundo caminha? Quais são os números? Quais são os gráficos? O que indica que vai ser grande nos próximos anos? As pessoas empreendedoras, elas estudam isso. Deixa eu dar só mais 2 exemplos para vocês aqui. Ó. Ações da AOL. As ações da AOL cresceram mais de 13.000% desde a sua fundação. Yahoo, que é um site de busca na internet, quem investiu $10 mil em ações da Yahoo, quando foi aberto ao público, hoje tem $1,5 milhão. Bom, não é? Mas uma vez, já que a gente não pode voltar no tempo, a gente pode tomar vantagem de coisas que vão ser grandes no futuro. Aí no futuro, as pessoas vão falar, puxa, mas se eu tivesse tido a oportunidade naquela época, né? Se eu pudesse voltar no tempo, mas aí não dá, porque o tempo já foi. E sabe o que nós temos na nossa atividade hoje? Nós estamos entrando numa fase muito interessante. Existe hoje no mundo algumas tendências a nível mundial. E eu vou falar para vocês, vocês já ouviram falar, vocês já sabem. Internet é uma tendência, não é verdade? Internet, há 8 anos atrás, era uma palavra que praticamente não constava na grande maioria dos dicionários do mundo. Hoje, internet, todo mundo já deu uma viajadinha. Eu estava no aeroporto, agora na sala de embarque do aeroporto tem computadores conectados à internet, de graça. Você pode ir lá ficar passeando enquanto você está esperando o avião. Mas o que é a internet? Existe um pouco de ignorância ainda a respeito. A internet é um mundo virtual. É um mundo virtual que conecta todos os países do mundo, basicamente se encontram no mundo virtual. Dentro desse mundo virtual existem lojas, existem bancos, existem empresas de turismo, existe serviços, existe site de leilão, existe tudo lá dentro. Ou seja, é um mundo virtual. Agora, é um mundo virtual que há uns anos atrás não existia, e é um mundo virtual que hoje já existe, e os números mostram que nos próximos anos vai ser algo grande. A nossa área de distribuição interativa, que nós estamos envolvidos, ela está envolvida com a internet também. E ela está se adaptando a isso. E eu acho o seguinte, o que a gente vai ter nos próximos meses, nos próximos anos, são coisas muito boas. Porque a internet é algo que está nascendo, surgindo. E um bebê não nasce de barba, certo? Leva um tempo, vai crescendo. Agora, na revista Exame, quem é assinante da Exame, sabe que as últimas... Acho que se você pegar as últimas 8 edições da Exame, 8 a 10 edições da Exame, você vai ver que a matéria de capa é algo relacionado à internet. Certo ou errado? Eu acho que 60% ou 70% das últimas exames que você pegar é algo relacionado à internet, ou algo relacionado a comércio eletrônico, que é comércio dentro da internet. Ou seja, isso mostra que é algo quente. Tem uma edição da Exame que saiu, eu anotei aqui a data, uma edição da Exame do dia 16 de junho de 99. Quem tem essa edição, leu isso que eu vou falar. Lá diz o seguinte, que a internet no último ano, 1998, comercializou eletronicamente, o volume comercializado lá dentro foi de $80 bilhões em 98. E eles falam lá o seguinte, que em 2003, você lê lá na Exame, tá? Comércio mundial, comércio total via internet, eles presumem lá algo em torno de $2,2 trilhões. Legal? 3,2 trilhões. A gente fala trilhões de dólares, as pessoas acham que trilhões de dólares é R$30. Sabe o que representa 3,2 trilhões de dólares? 5% do comércio mundial. E olha só que interessante, você acha que o negócio que vai sair de 80 bi para 3,2 tri, num período aqui de 5 anos, você acha que é algo promissor ou não? Você acha que é algo bom ou não? Você acha que pessoas aqui vão ter uma fatia boa aí, dá para ganhar uma graninha aí? Claro que dá. Agora, a gente não sabe se isso vai acontecer, mas especialistas lá, através dos estudos deles, chegaram à conclusão que esses números vão estar mais ou menos nessa hora. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você gostaria de ter uma fatia desse mercado de 3,2 trilhões de dólares? Gostaria, não é? Eu também. Uma fatia de 0,1% já estava bom, não? Estava. Mas sabe, olha só que coisa interessante. Nós estamos posicionados numa época do mundo, numa época da história, onde nós temos esse privilégio. Onde você tem esse privilégio. Isso aqui é uma oportunidade. Ou você pode pegar, ou você pode deixar isso aí passar. É uma questão de opção. Você pega ou você larga. Agora, a empresa que nós estamos associados, a Amway Corporation, eles tiveram a visão disso. Eles sabem disso. E o nosso negócio, o negócio da Amway, que já existe há 40 anos, que já era uma maneira inovadora para a época que eles faziam de negócio, hoje eles já estão investindo na área eletrônica.
Eu acho que é importante comentar aqui com vocês, citar algumas coisas. Não tem nada a ver com a gente aqui no Brasil. Tá legal? É algo que está acontecendo nos Estados Unidos e no Canadá. Mas acho que é bom para vocês terem ideia do que está acontecendo lá. Porque eu acredito que se está acontecendo lá isso, nós teremos grandes chances de, muito em breve, ter algo parecido acontecendo por aqui. Meus pais estão lá nos Estados Unidos. Então eu sei algumas coisas. E vocês também sabem, porque vocês têm muitos líderes de vocês lá pelos Estados Unidos. A Amway pegou algumas empresas lá. A IBM cuidou da área de hardware, a Microsoft cuidou da área de software. E eles botaram lá um portal na internet chamado Quickstar. Quickstar é uma loja na internet, onde pessoas associados podem comprar, receber na sua casa. Só que a empresa em si, os proprietários da empresa são os fundadores da Amway Corporation, que é o Rich DeVos, as famílias DeVos e as famílias Van Andel. Então eles colocaram essa companhia na internet, com esse nome, Quickstar, e pessoas podem comprar coisas sem sair de casa, utilizando das facilidades, dos recursos que a internet provê. Agora, isso há um tempinho atrás era uma ideia, agora a ideia já é realidade, já existe, já funciona, e eu tenho alguns números lá do Quickstar que eu achei interessante. Olha só que interessante. Isso é uma matéria da MSNBC, é um jornal que tem na internet, entre a Microsoft e a NBC. E lá eles diziam o seguinte, Quickstar, previsão de faturamento do primeiro ano, 1,5 a 2 bilhões de dólares. Foi desenvolvido pela IBM e Microsoft, tem mais de 15 mil páginas. Hoje eles estão tendo uma média de 30 a 40 milhões de acessos dia. O que você acha disso? Uma lojinha que tem acesso 30 milhões de freguês por dia. Sabe que São Paulo, vocês conhecem São Paulo, lá é uma bagunça danada, não é? Eu sou paulista, mas tem outros lugares melhores para viver. Tá? E São Paulo, vocês já ouviram falar do trânsito lá? Já pegaram? Aquilo é um absurdo. Aquilo lá é algo problemático, entendeu? Mas a ideia é a seguinte, São Paulo, a capital, tem 16 milhões de habitantes, a grande São Paulo. O estado de São Paulo tem 35 milhões de habitantes. Seria mais ou menos a mesma coisa que o estado de São Paulo inteiro, num dia, entrando numa lojinha. Já pensou se tivesse lá um espaço físico para receber 35 milhões por dia? Dá? Não dá. Tá certo que desses 30 a 40 milhões deve ter um monte de curioso aí. Mas, meu amigo, você concorda que é um movimento grande? Ou seja, isso está acontecendo lá. O mês antes de inaugurar, o mês de agosto, porque foi inaugurado em setembro, entraram no negócio nos Estados Unidos e Canadá 125 mil novas pessoas. Isso foi recorde. Na história da Amway, em 40 anos, nunca tinha entrado tanta gente assim no negócio. Em 30 a 40 anos. Foi o dobro do maior número já registrado no mês. 40 anos depois. Olha que coisa interessante. O negócio, 40 anos depois, cresce mais e é melhor do que jamais nunca foi. Eu fico pensando nesses caras que já são grandes, como o Terry, a Ivone, o Tim e a Connie Foley, que estão lá nos Estados Unidos, o Jimmy e a Sharon Elliott. Estão tudo batendo palma com as orelhas. É verdade. Porque já era bom, eles já tinham um estilo de vida incrível, imagina agora. Tá legal, gente? É lógico que o bebê não nasce de barba. A coisa começa a estar engatinhando ainda. Mas, beleza, o que isso tem a ver com nós aqui no Brasil? Primeiro, aqui no Brasil, muita gente acha ainda que tem pouca gente conectada à internet. Vou te dizer uma coisa. Eu li uma matéria que eu achei interessante, pesquisa Datafolha. E nessa pesquisa Datafolha, diz que no Brasil existem hoje 8 milhões de brasileiros que estão ligados à internet, de forma direta e indireta. O que é direta? Direta, ele tem um computador em casa. Indireta, ele usa o computador do escritório, de um amigo, mas ele navega na internet. 8 milhões. É um número muito significativo. Pesquisa Datafolha do dia 30/8 de 99. Agora, tem muita gente dizendo assim, mas eu ainda não estou conectado à internet. Vamos fazer um teste aí. Quem está conectado à internet? Levanta a mão, por favor. Beleza? Pode abaixar, muito obrigado. Daqui da frente, olhando, em torno de uns 40% da sala. 30% a 40%, acho. Ou mais, não sei se eu vi direito. Tá? Mas já é um número significativo. A sala não é pequena, tem bastante gente aqui. Mas olha só que interessante. Tem muita gente que acha que nunca vai estar conectado à internet. Cuidado, você vai. A minha mãe, eu não gosto de falar quando minha mãe está presente isso, porque ela não gosta muito. Mas a minha mãe conta que quando ela era garotinha, na rua que ela morava, existia uma família na rua que tinha TV. Uma. E aí o que aconteceu? O restante das famílias não tinha TV. Todo sábado à tarde, o que acontecia? Ia a rua inteira assistir TV na casa daquela família.
Alguém era dessa época ou não? Lembra da TV um tempo atrás? Aquelas TV com válvula, lembra? Quando eu era garoto ainda tinha. Se ligava ela, tinha que esquentar, lembra disso? Aí aparecia um risco no meio da tela, né? Aí o risco ia aumentando. Não era assim? Legal. Na época ninguém tinha. Agora vamos trazer para os dias de hoje. Já passaram alguns anos. Na época era algo novo, ninguém tinha. Você conhece alguém hoje que não tem TV? Pensa. Tem que pensar, não tem? Até você conhece, mas você tem que pensar. Você conhece alguém que tem mais de uma TV em casa? Tem uma na sala, uma na cozinha, uma no banheiro, não fica assim a TV, não é verdade? Agora, você já viu TV no lixo? Por que você vê TV no lixo? Bom, um tempo atrás era absurdo falar uma TV no lixo, hoje você vê TV no lixo. Porque às vezes mandar arrumar sai mais caro que comprar uma nova, certo ou errado? Aliás, quem comprou TV com garantia até o ano 2000, ano que vem, acaba. Não. Mas, não é assim, ninguém tinha. Hoje, todo mundo tem. E a internet hoje, não é todo mundo que tem. Mas no futuro, muita gente vai ter. Olha só que coisa interessante. A TV, ela levou 16 anos para atingir 50 milhões de telespectadores. A internet, em 5 anos, ela atingiu mais de 150 milhões de usuários. Dá para entender isso ou não? Em 1981, existiam no mundo 50 mil computadores. Hoje se instalam por dia 50 mil computadores. É uma coisa impressionante isso. Essas são as mudanças que estão ocorrendo. Ou seja, isso mostra que talvez, se é algo que hoje muitas pessoas não têm acesso, nos próximos meses e anos, muitas pessoas terão acesso. Vou te dar um dado do que está acontecendo dentro da internet. Essa semana, mais de 3 mil negócios irão abrir na internet. A Dell Computers vende 18 milhões de dólares por dia em computadores pela internet. A Amazon.com dobrou o faturamento em 12 meses. Saiu de 250 milhões e foi para 500 milhões. Em 12 meses. Ou seja, é algo que vem crescendo. E é algo que muito em breve, goste você ou não, você vai estar fazendo parte. Aqui no Brasil, vocês sabem que a Amway do Brasil já está tomando algumas providências. A gente já tem um site lá dentro da Amway que a gente pode comprar, receber em casa, com facilidade, tudo isso. Mas agora, a partir do próximo mês, eles vão estar lançando aquele site novo, Amway Store. E o Amway Store vai ser o quê? Vai ser uma loja virtual. E vamos supor, você tem um amigo seu. Você vai poder entrar lá na loja pela internet, comprar o que você quiser. Mas se você tem algum amigo seu, você pode dar para ele o endereço, ele vai poder entrar lá também, comprar o que ele quiser, pagar com o cartão de crédito dele. Legal? Ou seja, vai ampliar o nosso leque. Vão ter links, talvez, com outras empresas. Ou seja, algo muito mais moderno, algo muito melhor do que aquilo que a gente já tem hoje. Ou seja, coisas boas estão vindo por aí. Eu gostaria de compartilhar com vocês o que aconteceu na Amway nos últimos 5 meses. A Amway do Brasil. Em 5 meses de Brasil, em 5 meses, pedidos por telefone caíram 23%. E internet aumentou 20%. Em volume de dinheiro, o telefone, pedidos por telefone em volumes de dinheiro, caiu 25%. E a internet, em volume de dinheiro, aumentou em 50% nos últimos 5 meses. Aqui no Brasil, meu amigo. Isso mostra pra gente o quê? Que as coisas estão começando a acontecer. Estão começando a ficar bom. E você pode fazer parte dessas mudanças. Agora, 3,2 trilhões de dólares. Gostaria de ter uma fatia desse mercado. Pensa nisso com carinho, tá bom? Obrigado pela atenção. Este é o final do programa.